Saúdo a igreja na paz do Senhor. Esse título de parabéns aos pais, eu quero dividir com todos, do qual eu faço parte também, todos juntos possando receber a bênção de Deus. Vamos ler a lição de número 7, que tem com o texto áureo dizendo assim: semelhantemente vós, mulheres, sejais sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. 1 Pedro 3, 1. E a verdade prática diz assim: ganhe o seu cônjuge para Cristo através do seu bom testemunho. E a leitura diária: segunda, a primeira família. Terça, a sabedoria da mulher. Quarta, o ensino acerca do divórcio. Quinta, evangelismo no lar. Sexta, sal da terra. Sábado, filhos da luz. E hoje, domingo, a divisão espiritual no lar. Como sempre, eu vou ler o primeiro versículo e a igreja dará continuidade. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a o versículo 16. E o primeiro, 12, diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Versículo 13, quer que lê? 13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e nós juntos vamos ler o último versículo, que aí eu vou entregar para o professor, que diz assim: porque donde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Com a continuação, presbítero Vilmar Busanello. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar uma palavra de oração a Deus, né? Em especial para os casais, que é o tema da nossa lição, né? A divisão espiritual no lar. Nós vamos orar pelos casais, pelas famílias divididas espiritualmente, né? Que são tão necessitadas. Nosso Deus e nosso Pai querido, Deus amado, é o Senhor que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, a esposa. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, o marido. Entregar nas Tuas mãos, Senhor, os filhos, toda a família, Deus, porque o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, sabe trabalhar na vida e abençoar, Senhor, a família, repreendendo toda a força maligna, toda a obra do inferno e trazendo a paz, a alegria no lar. Abençoa também, Senhor, os pais nesse dia tão especial e também, Senhor, a cada aluno que aqui está nesta escola bíblica dominical. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quero manifestar a minha alegria de estar mais uma vez com os irmãos. Eu estive no culto sexta-feira aqui, mas já fazia tempo que eu não vinha. E aqui posso dizer que é a minha igreja mãe, né? Congreguei aproximadamente 24 anos com os irmãos aqui. Desde o meu começo de fé, né? Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, 3 anos. A gente congregou aqui com os irmãos, trabalhamos juntos, servimos ao Senhor, nos alegramos bastante, também choramos bastante. E
né, teve um período que eu também ministrei a escola bíblica dominical, e hoje eu vim matar a saudade aqui, né? Já estou meio enferrujado, falei para o Daniel, estou meio enferrujado da escola dominical aí, né? Não, ele disse, não, mas está bom, ainda tem. Então, nós vamos, né, transmitir alguma coisa acerca da divisão espiritual no lar nesta manhã. Agradeço também a confiança do pastor Roberto, né? Eu sei que aqui tem professores excelentes, né? Pastor, esposa dele, Daniel, David, né? Tem pessoas aqui que são especialistas, são doutores na palavra. Mas a gente vai dar a nossa participação também aqui nessa manhã. E o pastor pode me puxar o paletó quando precisar, quando quiser ajudar também, colocando algum ponto, né, que tanto o pastor como alguns irmãos acham que é necessário colocar. Os irmãos têm liberdade, é uma escola aqui, né? E nós temos o direito de querer resolver as nossas dúvidas e também colocar algum ponto que é necessário para a escola de hoje. Nós sabemos que o lar é a melhor coisa aqui na face da terra que nós temos, né? É o lar, a família. O lar não é uma sociedade. O lar é o lugar aonde o homem ou a mulher, depois que sai o seu dia todo trabalhar, cansado, às vezes ouvindo um desaforo lá fora, ele chega ali a um lugar onde ele toma o seu banho, onde ele se reúne com a sua esposa, com os seus filhos, aonde de repente ele desabafa alguma angústia. É um lugar especial, e é do lar que sai a igreja, né? A igreja, a base da igreja é a família, é do lar que sai. Às vezes nós queremos que os professores, o obreiro, ensine o nosso filho aqui como ele deve ser. Na verdade a igreja ajuda até, mas quem ensina mesmo é os pais. É ali no lar que os filhos aprendem como servir ao Senhor, como ser uma pessoa preparada para o futuro. Então a família, eu posso dizer que é um alvo de Satanás. É um alvo, porque se ele conseguir desestruturar uma família, ele desestrutura a igreja em parte e também a sociedade. E agora, um lar onde ninguém é crente e de repente um aceita Cristo como Salvador, pode criar um problema nesse lar. E as pessoas podem não estar preparadas para saber agir nessa situação, como enfrentar essa situação. Ou quando um lar é crente, todos eles servem ao Senhor, o pai serve, a mãe serve, os filhos servem, e de repente um se desvia, também é um outro problema que existe na família. E existe aquele lar, né, em que nenhum são crente e um fica crente. É outra situação. De repente o marido fica crente, ou a esposa fica crente. É uma outra situação também que as pessoas precisam saber enfrentar. E nós vamos estudar hoje acerca da divisão espiritual no lar, né? Porque a divisão espiritual no lar fala no sentido da esposa, do marido e dos filhos, né? Quando um deles não serve ao Senhor. E nós sabemos que existem muitos casos na igreja, né? Muitos casos. Que bom que todos pudessem dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe hoje nós não podemos dizer, mas amanhã nós podemos, né? Então nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Porque se a pessoa começa a colocar na mente, na cabeça, no coração, que essa situação vai permanecer para sempre, ele fica doente, ele entra em depressão, ele se desespera. Então nós temos que aprender a enfrentar um dia de cada vez. Jesus mesmo disse, né? Para não se atribular o que vem no dia de amanhã.
mas basta cada dia o seu mal. Então por que nós vamos sofrer hoje o que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Nós às vezes presumimos que não vai estar bom, que vai dar problema, que a família vai se desestruturar. Não, nós temos que tomar as posições certas hoje, procurar colocar as coisas certas hoje, para que amanhã as coisas sejam melhor. Se eu tenho uma enfermidade, eu vou num médico, me consulto, o médico me examina, passa uma receita e ali eu tenho alguns remédios para comprar. Eu posso chegar em casa, ler a receita, posso até comprar o remédio, mas se eu não tomar o remédio, não fizer a dieta conforme o médico me ensina, de nada adiantou a minha consulta. O ensino da palavra de Deus é da mesma forma. Aqui Deus tem para nós a receita para uma vida feliz, tanto aqui na terra, como a vida vindoura, né? Com o Senhor na glória. Mas se nós soubermos tudo que tem na palavra, nós viemos na escola dominical, mas se nós não colocarmos em prática, não vai ter efeito. A nossa vida vai continuar igual, o nosso lar vai continuar igual. Então nós temos que colocar em prática aquilo que nós viemos aprender, ou aquilo que nós aprendemos na pregação, na leitura da palavra, nos estudos, e assim a nossa vida vai ser transformada e Deus vai nos abençoar, né? Nós vamos ler a nossa introdução aqui nesta manhã. Nesta aula, estudaremos os conflitos que surgem quando um cônjuge converte-se e o outro não, e as implicações que tal mudança ocasiona na convivência do casal. Ressaltaremos que o plano de Deus é que a família toda sirva a Cristo como Senhor e Salvador. Nessa perspectiva, o cônjuge que serve ao Senhor precisa ver-se como o principal responsável pela evangelização dos membros de sua família. Entretanto, a prática demonstra que palavras, neste caso específico, geralmente transformam-se em discussões infrutíferas. Assim, a melhor atitude evangelística é manter um bom testemunho de vida através da mudança de hábitos. Quem serve ao Senhor deve ser sábio no falar, no agir, evitando conflitos. Veja que a lição fala que há conflitos quando alguém se converte. A Bíblia Sagrada fala que nós não devemos nos unir a um jugo desigual. Então, se uma pessoa é crente, serve a Deus, esse jovem, esse moço, essa moça deve casar com alguém da mesma fé, para evitar conflitos. A Bíblia já nos ensina acerca disso. Mas isso, vamos dizer que existem poucos casos na igreja. Alguns até se arriscam e casam com pessoas descrentes, pensando que amanhã ele vai ser transformado, ele vai ser crente. E às vezes até pode acontecer, mas às vezes não. Então a pessoa passa por uma luta, por uma tribulação, por uma divisão espiritual no lar, porque já casou desobedecendo a orientação de Deus, já está trazendo sobre si um problema, uma dificuldade. Porque, como disse o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, que ele diz: como sabe tu, ó mulher, se tu vais salvar o teu marido? Como sabe tu, ó marido, se tu vais salvar a tua mulher? Então não sabemos. Alguns até dizem, citam aquele versículo de Atos dos Apóstolos 16:31, né? Aceita o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E às vezes a família está esperando que isso aconteça e não acontece, porque
essa palavra não é para todos, não é generalizada. Essa palavra é uma palavra específica para o carcereiro e a sua família. Eu creio que o apóstolo São Paulo falou essa palavra para o carcereiro pelo Espírito Santo de Deus. Ele não disse que todos aqueles, em todas as famílias, quando um aceita Cristo como Salvador, todos vão ser salvos. Ele não falou, não generalizou. Nós muitas vezes que generalizamos. Pode falar, pastor? Vamos, Anel, naquela época também existia aquela cultura de que a família que estava debaixo da tutela do marido, ela seguia o passo do marido. Quer dizer, se ele aceitasse a fé, automaticamente toda a família seguia a família que tivesse ali debaixo do dele. Uhum. É uma boa colocação do pastor, né? Porque nós temos que levar em consideração, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, costume da época também, né, em que foi escrita. E esse é um ponto também muito importante. Tanto é que até o costume dos romanos, quando uma mulher era casada, para ela sair, ela tinha que sair com a autorização do marido. Os filhos também eram sujeitos ao marido. Então existia essa submissão já por costume, né? Que já era da época. Então também, e assim como o Senhor colocou essa palavra, também nós temos que colocar que Deus faz as coisas, Deus transforma também vidas. Porque às vezes nós pensamos, então a minha família não vai ser salva. Deus quer salvar toda a família. Deus quer que todos sejam salvos. Então nós também podemos contribuir com isso. Se há uma divisão espiritual no lar, que a esposa não é crente, o marido não é crente, os filhos não, através da nossa vida nós podemos ajudar que isso seja resolvido, nós dando um bom testemunho. Aqui na introdução fala que nós devemos ser sábios no falar e no agir. E muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam transformadas só no nosso falar. Mas só no nosso falar, muitas vezes nós criamos contenda, discussões que não trazem frutos. Então nós temos que mostrar a verdadeira transformação de Cristo Jesus, da vida de fé que nós decidimos tomar através das nossas atitudes, do nosso agir. Porque uma atitude fala mais do que 1000 palavras, né? Vamos continuar em frente. A nossa lição, ela tem 3 divisões. A primeira divisão diz assim: convivendo com o cônjuge não crente. Segunda divisão: agindo com sabedoria. E a terceira divisão: evangelizando o cônjuge. Então nós temos 3 fatias desse pão, né? A primeira parte é convivendo com o cônjuge não crente. A convivência com o cônjuge descrente. Alguém pode explicar o que é a palavra cônjuge? Quem é que pode explicar? Cônjuge, o que é? Às vezes quem sabe tem alguém que não sabe. Pode falar. Cônjuge. Para a mulher é o marido. Para o marido é a esposa. Tá certo. É uma palavra que define os dois em uma só palavra, né? O cônjuge é uma palavra que se refere tanto ao marido como à esposa, né? Os dois lados. Então aqui, ó, convivendo com o cônjuge não crente, ou com o marido não crente, ou com a esposa não crente, né? Quando Deus criou o mundo, declarou que tudo era bom. Gênesis 1:31. Então Deus fez os mares, separou as águas de baixo das águas de cima, separou os continentes,
fez os luminares, colocou as massas, colocou os animais, fez o homem, e Deus viu que tudo era bom. Tudo era muito bom, diz a Bíblia Sagrada. Porque tudo que Deus faz é bom. É muito bom. Mas, vamos continuar a leitura aqui. A única coisa que o Criador disse não ser boa era o fato do homem viver só. Não é bom que o homem esteja só, Deus falou. Mas Deus não sabia que não era bom o homem estar só quando Ele criou o mundo? É claro que Deus sabia. Mas Deus fez primeiro o homem, deixou um período o homem na terra, eu imagino, para que o homem tivesse experiência com muitas coisas e ele sentisse saudade de uma companheira. Porque aí ele percebeu os animais com as suas fêmeas, né? Macho e fêmea, e ele estava só. Porque existe um tempo para o homem se casar também, né? Existe um tempo determinado. Tem pessoas que casam prematuramente e sofrem muito mais na frente, né? Também casar com a idade avançada demais, eu creio que só se for necessário, porque daí, se avançar muito tempo, o homem fica meio duro, meio acostumado a viver sozinho, meio difícil de se adaptar com uma companheira. Então existe o tempo apropriado. Eu creio que Deus deu o tempo apropriado para Adão, e aí ele sentiu, sozinho é tão ruim, todo mundo, né? O leão com a leoa, o macaco com a macaca, a galinha com o galo, e eu aqui sozinho. Então ele pensou, se eu tivesse alguém comigo, né? Imagina assim, né? E Deus disse que viu que não era bom que o homem estivesse só. Agora chegou a hora. Vamos fazer uma companheira para o Adão. E Deus então tirou uma costela do Adão, quando ele dormia profundamente, e fez uma mulher, uma disjutora, uma auxiliadora, uma que estivesse ao seu lado, à sua altura, uma companheira, e apresentou Eva para Adão, né? E Deus foi que instituiu a primeira família. A primeira família então iniciou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas os irmãos percebam uma coisa: a primeira coisa que Deus fez, Deus preparou um paraíso, preparou um lugar, preparou um recanto para que aquele casal pudesse morar. Depois Deus colocou o homem e depois colocou a mulher. As pessoas, quando querem casar também, primeiro tem que se preparar. Tem que preparar, né? Tem que ter um trabalho. Tem pessoas que querem casar sem trabalhar, né? Tem que ter um trabalho, se puder ter já uma casa, ou ter um salário suficiente para pagar um aluguel. Tem que procurar dar um conforto para a sua família. Então Deus fez isso aí. Deus preparou primeiro um lar para Adão. Depois então trouxe a Eva, e ali eles viveram naquele paraíso por um período, enquanto eles estavam dentro da vontade de Deus, né? Quando eles saíram da vontade de Deus, daí sofreram as consequências. Não faz parte do plano divino que o casal se divorcie. Não é da vontade de Deus o divórcio. Isso aqui traz uma polêmica. Se a gente fosse entrar nesse assunto, ia ter muitas ideias diferentes, muitas contradições. Mas uma coisa é certa: a separação não é de Deus. Deus não fez o homem para se separar. Os irmãos querem um retrato de uma família perfeita? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 e também o começo do capítulo 6. A mulher seja submissa ao marido. O marido ame a sua mulher, a ponto de dar a vida por ela, como disse Jesus. O filho honre seu pai e a sua mãe. O pai não maltrate o filho, não espanque o filho. Então nós vamos ver o retrato de uma família feliz, uma família que serve a Deus. Mas infelizmente nós somos falhos, nós somos humanos, nós erramos. E quando dessa família sai fora do padrão divino,
entra o problema. Se instala um problema naquela família. Ou da parte do pai, do marido, ou da esposa, ou da parte do filho. Quando um sai fora dessa orientação divina, então entra o problema, entra a infelicidade, começa a surgir divisões, brigas, e se não cuidar, se não souber atuar nessa situação, pode desmoronar o lar. Então é preciso agir com sabedoria, porque às vezes o irmão, ele é, vamos dizer assim, maduro espiritual, a irmã não é, ou vice-versa. Então nós temos que compreender a fraqueza do outro e muitas vezes, como diz um ditado popular, engolir sapo para evitar uma confusão, uma contenda e que as coisas continuem andando normalmente. Porque quando nós queremos fazer aquele puxa-corda, né? Não sei como é que é o nome daquele jogo, um puxa para o lado, outro para o outro. Eu estou certo, tu não está? Cabo de guerra. Cabo de guerra, isso, irmão, obrigado. Aí não resolve. Me lembro que tem um pastor lá em Minas Gerais, ele disse que havia 2 amigos, e eles eram muito teimosos, mas eles saíram para caçar numa serra lá, e aí de repente um escutou um barulho, e ele disse: ó, compadre, estou escutando um zoado de avião. O outro disse: não, compadre, é um ronco de caminhão. Aí o outro teimou: não, é zoado de avião, é ronco de caminhão, é zoado de avião, é ronco de caminhão. Ah, tu quer saber de uma coisa? Eu não vou caçar mais contigo, a nossa amizade acabou. Foram embora. Foram embora. Só que um tinha uma criança pequena, um menino, e o outro tinha uma menina. Passou-se 20 anos. As crianças cresceram, começaram a namorar, e eles inimigos. E aí resolveram casar. Mas e agora? Os pais eram inimigos. Aí um disse para o outro: olha, nós vamos ter que convencer os nossos pais a reatar a amizade, que agora vai ser o nosso casamento. Um não vai no casamento, no nosso casamento, como é que vai ser? E conseguiram convencer os pais a participar do casamento. Chegou no dia do casamento, lá chegou o amigo, né? Chegou o amigo e abraçou o outro e disse: ah, compadre, o que nós fizemos, né? 20 anos longe daquela amizade que a gente tinha, né? Só por causa de um ronco de caminhão. O outro, ronco de caminhão não, zoado de avião. E já discutiram de novo e o outro foi embora. Então nós temos, irmão, muitas vezes que nos submeter. A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, deve ser sujeita ao marido, em Efésios capítulo 22, né? Mas quem é que lê para nós Efésios capítulo 5, versículo 21? Quem é que lê para nós aí? Vamos ver o que diz ali. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa palavra que o apóstolo está falando não é só para a esposa. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, é para todos os crentes. Então, todos nós também temos que nos sujeitar uns aos outros. Às vezes o homem acha: a mulher tem que ser sujeita ao marido, porque, como o pastor falou, na época do passado, era isso que acontecia, né? E até mesmo quando eu era criança, já havia uma grande mudança. Os irmãos aqui que são mais de idade, sabem que o respeito que uma mulher tinha pelo marido e que os filhos tinham pelos pais, há 30, 40, 50 anos atrás, não ousava levantar a voz com o pai de maneira nenhuma, e nem a esposa com o marido, eram raros os casos. Mas hoje não existe mais isso, é difícil.
As leis contribuíram para isso também, e a modernização, inovações e tantas coisas, mas nós temos que manter o padrão bíblico. Em primeiro lugar, se a esposa deve ser submissa ao marido, não é no sentido de ser humilhada, né? De ser desprezada, de ser considerada inferior. Não, é no fato de ela espontaneamente reconhecer o amor do seu marido, a dedicação do seu marido, e ela fazer as coisas por vontade própria, se sujeitar por vontade própria para agradar o marido, não por causa de uma lei. Quando Jesus veio, estava cheio de lei. Jesus, ele começou a verificar que as leis não estavam sendo obedecidas conforme Deus queria que fosse, né? Eles não entendiam o espírito da lei. Tanto é que o que eles queriam era matar aquele que matasse outra pessoa. Eles queriam aplicar a lei sem olhar o sentido espiritual. E Jesus disse: olha, está escrito na lei, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chamar o seu irmão de louco já é réu de juízo. Porque eles olhavam aquele que matava, aquele que assassinava, mas não olhavam o motivo. Às vezes nós provocamos alguma coisa e há uma reação. Pode não ser morte, mas pode ser uma briga, uma inimizade. Então nós temos que saber agir com sabedoria, conforme nos ensina a lição no dia de hoje, né? Então Deus não fez o homem, não fez o casal para que eles se separem, né? Essa não era a vontade de Deus. Vamos continuar mais um pouco aqui. O apóstolo Paulo fala acerca dessa triste realidade como iniciativa do cônjuge descrente. Todavia o apóstolo aconselha que se o cônjuge descrente não se opuser à fé do que aceitou ao Senhor Jesus, então não deve o crente em hipótese alguma abandoná-lo. A fim de garantir uma convivência pacífica e imprescindível, não entrar em conflitos, evitando discussões sobre religião ou igreja. Torne o seu dia agradável, mostre ao cônjuge que servir a Cristo transforma um dia ruim em uma noite tranquila, né? Pode alguém pensar, eu na minha ignorância, quando eu era católico romano, eu pensava assim, na minha ignorância, eu pensava assim: se a minha mulher ficar crente, então nós não somos mais casados, porque nós casamos na religião. E agora? Casamos na religião, então agora se eu não sou crente, e a minha mulher fica crente, então nós não somos mais casados. Eu tinha esse pensamento. Só que o casamento, Deus aprova, é a nossa união conjugal. Desde o momento que nós fomos lá no cartório e resolvemos fazer uma aliança, Deus já aprovou aquele casamento. Deus já assinou embaixo também. Então, acontece às vezes, uma pessoa fica crente e o outro de repente começa a perturbar. Eu não sei se tem algum caso aqui de alguém que é crente, o marido ou a esposa não é, e passa por essa aflição, começa a ser perseguido. Não, tu não vai na igreja, e começa a acusar que está namorando o pastor, que não sei o que. A coisa que mais acontece é isso aí, quando o marido quer achar um jeito de não deixar a mulher ir na igreja e começa a dizer essas coisas aí, né? E a mulher começa a ficar pressionada. E aí, quem sabe alguma mulher ou algum irmão pode pensar assim: não, essa vida aqui não dá para ver, a mulher não aceita que eu vá na igreja, ou o marido não deixa que ela vá na igreja. O que eu vou fazer? Vou separar então, porque ela é crente e eu não sou, ele é crente e eu não sou. Vamos separar então. Mas o apóstolo São Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 12 e 13 a seguir, ele diz que se a mulher estiver casada
ela é crente, o marido aceitar que ela seja crente. Ele, porém, vai continuar incrédulo. Então ela deve de ficar com ele. Mas se ele não quiser ficar com ela, então aparta-se. Não quer dizer divorciar. Aqui não fala em divorciar, fala em apartar-se. E ainda mais na frente ele diz, né? E se ele resolver voltar, aceite-o de novo. Então muitas pessoas acham facilidade em se divorciar. Por qualquer motivo se divorciam. E a Bíblia Sagrada fala em muitas passagens que isso não é da vontade de Deus. Deus não fez o homem para separar. Os irmãos, imaginem o que existe nesse mundo por causa do divórcio, por causa da separação. Crianças abandonadas, crianças criadas com avós, com parentes, crianças em orfanato, criadas embaixo de viaduto, embaixo de marquise. Irmão, é uma tragédia isso aí que acontece, porque os pais, tanto um como o outro, pensam só neles, entra o egoísmo, ele quer saber da felicidade dele. Não, eu não aturo mais essa mulher, eu não aturo mais esse homem. E quem sofre são as crianças, os que mais sofrem. E depois a gente fica revoltado porque eles andam assaltando, andam matando. Claro que não é certo o que eles fazem, mas o culpado não é só eles. O culpado, a maioria, são os pais, que querem viver a vida dele em detrimento das crianças, né? Dos filhos que eles botam no mundo, porque estão fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus. Então Deus fez o homem para viver unidos com a mulher e disse: e os dois serão uma só carne. Os dois, do fruto dos dois, das duas carnes unidas, sai um filho, ou mais de um filho. E a Bíblia diz que grande é este mistério. Sim? Só para falou sobre se apartar, reconciliar, o versículo 11 do capítulo 7 diz assim: ó, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe mulher. A Bíblia dá margem para o divórcio. A Bíblia dá margem para o divórcio no caso de adultério, se um dos cônjuges não perdoar, dá margem. O adultério é um pecado grave contra o casamento, é uma fraude. Ainda assim, é aconselhável perdoar e tentar contornar a situação. Então, e as pessoas que casaram duas vezes, então estão perdidas? Deus é rico em misericórdia. Nós não vamos julgar esses casos, porque quem vai julgar é Deus. Agora, o que a Bíblia ensina é que o homem não deve se separar e nem a mulher por motivos fúteis. Existem casos, eu estudei até antes de vir para cá, até no Antigo Testamento existem casos de o marido ter mais de uma esposa e até de uma separação. Existe caso. Deuteronômio capítulo 24, parece que Deuteronômio capítulo 21 também fala. Em alguns casos. Mas não é da vontade de Deus isso. A família, ela é feita de pai, mãe e filhos, né? Então, quando alguém sai fora disso aí, vai acontecer um problema, vai sofrer. E é o que está acontecendo neste mundo, né? As leis favorecem tantas coisas e o homem diz amém, amém. Eu me lembro que eu li um artigo certa vez que a filha do Billy Graham foi entrevistada numa programa de TV, se não me engano. E eles disseram para ela: por que Deus permitiu a destruição das torres gêmeas, onde morreu tantas pessoas inocentes? Por que Deus permite um maremoto que vem
e destrói tantas vidas inocentes. E aí então ela disse assim: olha, Deus permite, mas não é Deus que autoriza isso aí. Às vezes nós culpamos a Deus porque as coisas acontecem. Nos hospitais tinha a Bíblia Sagrada em todo o quarto. Aí vocês disseram: não é necessário Bíblia Sagrada nos hospitais. Tiraram as Bíblias. Aí no colégio eram feitas orações antes de iniciar as aulas. Aí vocês disseram, se reuniram e disseram: não é necessário fazer orações para começar as aulas. Aí entra de vez em quando um numa escola lá e mata 12, 14 pessoas lá, fulmina, e vocês: por que acontece isso? Lá no maremoto que houve, aquelas pessoas iam às 8 horas da manhã todos adorarem o sol e não adoravam a Deus, e foi às 8 horas da manhã que o tsunami entrou na terra e destruiu a todos. Agora vocês permitem a pornografia, liberam tudo que não presta, permite o aborto, o divórcio, o casamento de homossexuais, e depois vocês dizem: por que Deus permite tantas desgraças? Não é Deus que está causando a desgraça, o homem está cavando a desgraça com as próprias mãos, e quando vem a consequência quer botar a culpa em Deus. Aqui não é o paraíso, irmão. Aqui Deus nos ensina a viver feliz, em paz, se nós seguirmos a orientação de Deus pela sua palavra. Fora disso, nós vamos ser pessoas que vamos sofrer as consequências. Toda ação tem uma reação, né? Melhor caminho é colocar em prática a palavra de Deus. Diz aqui: se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então, a forma melhor de um cônjuge ganhar o outro para Cristo é através do procedimento, do bom testemunho, do agir no lar. O homem tem as suas obrigações, a mulher tem as suas obrigações, os filhos têm a obediência a prestar aos pais. Agora, quando um não é crente, de repente o outro quer fazer ele se tornar crente na marra, e começa a pregar para ele, começa a dizer: com esse cigarro tu vai para o inferno, com essa bebida tu vai para o inferno, porque a palavra diz que vai ser condenado. E ao invés de ganhar o cônjuge, começa a afastá-lo cada vez mais. Está agindo sem sabedoria. Toda verdade é importante e é boa, mas tem a forma de aplicar a verdade. É como se eu pegar uma pedra bruta, preciosa, e jogar na cara de uma pessoa. Aquela pessoa vai ficar irritada. Mas se eu pegar aquela pedra, polir ela, fazer uma joia, colocar numa caixinha e dar de presente para aquela pessoa, ela vai se sentir alegre, vai receber com alegria. Aquela pedra simboliza a verdade. Se nós aplicar a verdade com sabedoria, ela vai surtir efeito. Mas se nós jogar na cara dos outros, nós vamos causar desprezo, inimizade das pessoas. Então a mulher, o marido, deve procurar ganhar o seu cônjuge com o seu bom procedimento, né? A mulher chega em casa, marido é crente, aí sai, a torneira está vazando, o pasto está dessa altura, né? As girafas já estão procurando lugar lá para comer lá em cima aquelas folhas, né? A sujeira para tudo quanto é lado lá em volta. O marido sai: eu vou evangelizar, eu vou para o culto, né? Ah, meu marido, vem aqui, arruma essa torneira para mim que está vazando. Não, eu tenho que ir no culto, em primeiro lugar Deus, né? Aí a mulher: ah, eu vou para a igreja agora. Pega a Bíblia. A mulher, tu não fez a janta? Não, na volta eu faço. Mas as roupas estão todas sujas, amanhã eu tenho que trabalhar, cadê a roupa? Ah, depois eu lavo. Primeiro lugar as coisas de Deus.
Daí coloca Deus, né, como muleta para não fazer as coisas certas. Depois vem a consequência, o marido nunca se converte, a mulher nunca se converte e não sabe por quê. É claro que não é por isso que ele vai se converter e ela vai se converter. Mas é muito melhor agir com sabedoria, com prudência, fazer as obrigações de um casal, né? E não colocar a igreja como culpada do assunto. Ou chegar em casa e começar a falar das falhas da igreja. Porque o pastor, porque a irmã, porque o irmão, porque... começar a apresentar defeito na frente do marido, na frente da esposa, na frente dos filhos, vai trazer uma má impressão para eles, e eles vão pensar, não, nessa igreja eu nunca mais vou. Tem muitas coisas que é bom a gente não falar. Nem toda a verdade deve ser falada. Nem toda a verdade deve ser falada. Nós temos que ser sábios, falar quando é preciso, quando vai edificar, quando vai produzir um bom efeito, e não levar fofoca e problemas de igreja que não vai edificar, né? Então a mulher, o procedimento dela ganhar o seu marido é ter uma vida casta e temor de Deus, agindo com um bom procedimento, né, dentro do seu lar. Esse conselho também vale para o homem, né? Santificando o cônjuge. Aqui existe uma palavra que diz assim, quer ver? A Bíblia afirma que o cônjuge que serve ao Senhor santifica o não crente. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, né? Porque, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas como agora são santos? Quem é que pode explicar essa situação aqui? O marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, se o marido é crente e a mulher não for, ela vai ser salva porque um deles é crente? Quem é que pode explicar? Como é que é esse versículo aí? É assim mesmo? Se o marido é crente e ela não é, ele tem que ganhar ela por um bom testemunho, manso, né? Conversar com mansidão, porque se for com brutalidade, ela também nunca vai ser crente, nunca vai ser evangelizada. Eu acho que ela, para ser crente junto com ele tem que ser bom para ela também, para poder ganhar. Zanel, sim. O meu pensamento é que aqui a Bíblia explica. A Bíblia afirma que o cônjuge que serve ao Senhor santifica o não crente. Não quer dizer que porque ela é crente o marido vai ser salvo. Santifica no lar, a convivência. A lição explica assim. Que ela é crente. Porque ela é crente, o marido também já é crente, salvo, santo, não é? Ele vai ter que se converter. Só que é santificado no lar, na vida, do dia a dia do casal. É isso? É porque assim, ó, na lei dos judeus, é mais ou menos assim como o irmão falou. Mais ou menos assim. E também não está fora a explicação que o irmão Zeninho falou. Porque há uma progressão. Se a mulher fica crente, o marido não. Ele futuramente pode ser crente por causa da salvação dela. Mas ele não é crente, ele não é salvo. Mas aqui diz que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher é santificada pelo marido. É porque, segundo a Bíblia Sagrada, os costumes judaicos, na lei dos judeus, a pessoa que tocasse algo impuro se tornava imunda, né, pastor? A pessoa que tocava em algo imundo era impura. E assim também, se uma mulher casasse com uma pessoa que não fosse da religião, que não fosse, vamos dizer, israelita, poderia ser impura, se olhar por esse pensamento bíblico. Mas a união do casamento, ela é tão forte
que a mulher que casar com um homem não crente, a mulher crente casar com um homem não crente ou vice-versa, ela não se torna imunda. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Porque ela poderia se tornar imunda. E o que acontecia? Quando um homem tocasse algo impuro, ou tocasse num defunto, ou uma mulher estivesse impura por causa que estava naqueles dias dela, o que tinha que fazer? Tinha vamos dizer assim, uma recomendação bíblica para cada um, para cada caso. Ou tinha que ficar 7 dias separado, para depois ser purificada de novo, ou tinha que passar um dia afastado do marido ou da mulher, por causa da sua impureza, e assim por diante, e oferecer um sacrifício. Mas no caso do casamento, o apóstolo Paulo diz que a mulher não se torna imunda porque o marido não é crente, e nem o marido se torna imundo porque a esposa não é crente. É nesse caso. Mas quanto à salvação, não diz que ele é salvo, diz que ele é santificado. No caso, o relacionamento deles é permitido por Deus, é aceitado por Deus, e nenhum nem outro se torna imundo. É nesse sentido. Mas também pode haver, através de um salvo, a conversão do outro. Pode haver isso aí futuramente, né? Graças a Deus, eu não tive o desprazer de ficar crente e a minha esposa levar tempo para ser crente. Uma semana depois ela também se converteu. Então eu não tive essa experiência triste, mas eu percebo, muitas pessoas sofrem e até são casadas há muitos anos esperando uma conversão, ou de repente já se acostumou e acha que não vai ser salvo. Nunca é tarde para Deus, né? Temos que fazer que nem aquela mensagem que nós ouvimos um dia, né? Tente outra vez, nunca desista. Tente mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Mas pode acontecer de o marido morrer descrente ou a mulher morrer descrente. A salvação não é para todos, mas não é todos que aceitam, né? Nesse sentido. Vamos ver a segunda parte, agindo com sabedoria, na criação dos filhos. Irmãos, quando existe uma divisão espiritual no lar, pode haver problema na criação dos filhos. Porque um vai querer puxar para um lado, o outro puxar para outro. E aí como é que nós vamos agir nessa situação? Tem que agir com sabedoria, como nos diz a lição. A mãe ou o pai crente vai procurar ensinar os filhos na verdade de Deus, sem entrar em contradição com o pai, sem criar contenda com o pai. Procurar revistas evangélicas, procurar literaturas evangélicas da idade da criança, para que eles possam entender as verdades de Deus. Também tem que ter um período de oração, procurar reunir os filhos em certos horários, orar com eles, orar por eles, meditar na palavra de Deus. Às vezes a pessoa é impedida de ir na igreja, e o que ele faz? Então eu vou me desviar porque a minha mulher não deixa eu ir na igreja, eu vou me desviar porque o meu marido não deixa eu ir na igreja. Irmãos, não existe impossibilidade de servir ao Senhor, não existe impossibilidade de ser salvo, só se nós quisermos. Se o marido não deixa vir na igreja, não faz briga, não faz confusão, procura um lugar, um horário em que você possa estar só, buscar a Deus, ter o teu período com Deus, ler a palavra de Deus, meditar nas coisas de Deus, coisas que o teu marido ou a tua esposa não vai estar ali na hora, ou vai estar trabalhando num lugar. Você tem que cavar esse espaço, esse lugar, para ter esse período com Deus. E você vai na igreja quando você pode. Sempre vai haver uma oportunidade. E quando você estiver orando, buscando a Deus, Deus vai abrindo espaço, né? Vai vivendo o teu dia a dia, né? Um dia de cada vez.
vai procurando resolver os teus problemas à medida que vão surgindo. Não fica pensando, então não vai dar. Dá sim, se nós quiser dá, e Deus abençoa. Agir com sabedoria na criação dos filhos, nos afazeres domésticos, na vida espiritual, né? É o que nós falamos aqui. E a terceira parte fala o seguinte: evangelizando o cônjuge, né? De que maneira nós vamos evangelizar o cônjuge? Pregando para ele. Se ele aceitar, tudo bem, mas se ele não aceitar, é como diz o apóstolo São Pedro, né? É o textuário que nós lemos aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, existe uma forma de ganhar o cônjuge para Cristo, com o bom testemunho, com o procedimento, com o espírito manso, né? Com a sabedoria do alto que vem de Deus, que Deus dá na hora certa para a gente agir, né? Então, com uma nova postura e com um bom testemunho, né? Se o cônjuge, antes de ser crente, agia com grosseria, pronunciava palavras de calão ou era dado a vícios, tais coisas devem ser abandonadas. Porque eu não acredito que uma pessoa que vivia todo errado, bebendo, xingando, falando palavrões, fica crente e continua em casa xingando um, xingando o outro, grosseiro. Se não houver uma mudança na vida dele, então essa pessoa para mim não é salva. Ele só mudou de religião, mas não houve uma conversão, não houve salvação. E quando há uma conversão real, há uma mudança de vida automática. Há uma mudança de vida. Não quer dizer que nós vamos de preto passar para branco automático. No sentido de salvação, sim. Mas no sentido de santificação, não. Porque nós temos um crescimento na santificação. E à medida que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, muitas coisas vão sendo transformadas. Agora, se nós não vamos sendo transformados, então não houve salvação na nossa vida. É preciso que haja essa transformação. E aí o cônjuge vai perceber: o meu marido mudou, agora está muito melhor. Está muito melhor o marido crente do que o não crente, ou a esposa. E vai chegar ao ponto que um vai dizer: realmente, esse Jesus dos crentes muda as pessoas, eu também vou ser, né? Essa é a esperança de cada um cônjuge que ainda não tem o outro crente salvo em Cristo Jesus, né? Conclusão para entregar a lição agora. A família é uma instituição divina inaugurada no Jardim do Éden por Adão e Eva. E é desejo do Criador que os cônjuges vençam as dificuldades e permaneçam unidos assim como Ele os criou. Irmãos, se já houve alguma coisa na tua vida, no teu casamento, continue sendo fiel a Deus daqui por diante, continue obedecendo a palavra de Deus. Se você é casado, não deixe a esposa. Marido não deixa a esposa e a mulher não deixa o marido. Viva a vida que Deus desejou para nós, uma vida feliz, os dois sendo uma só carne. E Deus que dê a prosperidade, né? Física, financeira e espiritual para cada um. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade ao Daniel e ao pastor.